Olá, sou André Leal e meu grupo falará sobre Balanced Scorecard, adequação para a gestão estratégica nas organizações públicas. Além de mim, o grupo é composto por Adler Rosa Almeida Oliveira, Francisco de Assis Alves Ribeiro e Valdenir Alves Monteiro. As colegas Antônio Jama Fidelis Silva e Lucilene Nascimento Cardoso, que também fariam parte do grupo, não puderam apresentar. Balanced Scorecard é o termo inglês usado para mensurar indicadores de desempenho. Esses indicadores podem ser os valores da organização. Para avaliar uma organização privada, é mais fácil, pois avalia-se o balanço patrimonial, DRE, que é a demonstração de resultados de exercícios, e demais estruturas contábeis. Mas quando falamos em serviços públicos, isso se torna mais difícil, pois deve-se avaliar como o público usa o serviço ofertado. Em determinado momento do texto, os autores levantam questionamentos como: qual o valor de um órgão que presta serviços de saúde e de transporte? Sabemos que existem diversos indicadores que colaboram para entendermos de forma transparente os resultados, metas e qualidade dos serviços públicos, seus orçamentos e organização. Mas para que chegue até o objetivo final, que é o bem comum da sociedade, é preciso que se use de estratégias com atenção especial. Nisso, o autor usa uma análise de estratégia de uma organização, afirmando que isso é a peça para sua avaliação. Como ele cita em determinado momento do texto, estratégia é a forma de fazer bons negócios a longo prazo, sendo um processo contínuo que necessita de indicadores efetivos. Aqui, o autor relembra os conceitos iniciais usados na administração, conceitos básicos, que falam sobre a forma como o planejamento é apresentado nos níveis estratégico, tático e operacional, sendo o planejamento estratégico a visão mais completa da organização. Ter essa visão é importante, pois permite aos avaliadores entender quais os objetivos da organização e como o público deveria receber tais serviços. No entanto, quem abordará melhor sobre essa temática serão os meus colegas de grupo, pois encerro por aqui a minha participação. Sou Francisco de Assis, vou falar de sinergia das unidades organizacionais. As organizações que têm o foco na estratégia exigem que seus funcionários conduzam atividades cotidianas de forma a agregar continuamente valores para seu êxito. A estratégia, para ser feita, não se caracteriza como um processo isolado, mas em contínua evolução. Kaplan, 2020. Segundo Porter, 1990, a construção de uma estratégia depende da atividade selecionada para se atingir a excelência. A diferença entre tipos de estratégia é a escolha dessas atividades e a forma pela qual serão executadas. A avaliação da estratégia precisa acontecer não só após sua implementação, mas também no momento da sua escolha. A estratégia deve estar em concordância com a cultura, o clima organizacional e em sintonia com os aspectos externos à empresa. Oliveira, 1999. Balanced Scorecard. Conceito: o BSC foi desenvolvido pelos professores da Harvard Business, Robert Kaplan e David Norton, em 1992, e envolve 3 grupos de ações estratégicas, operacionais e organizacionais. O objetivo é o de estabelecer um processo estruturado para a criação de medidas financeiras e não financeiras, representada por objetivos estratégicos e metas em todos os níveis, possibilitando a integração entre esses grupos e proporcionando o alinhamento de toda a organização. O Balanced Scorecard nasceu do estudo de métodos de mensuração, intitulado Measuring Performance in the Organization of the Future, de Robert Kaplan e David Norton,
e se baseia em identificadores de ativos tangíveis. Vários estudos de casos sobre o sistema de mensuração de desempenho foram analisados e, entre eles, o análogo DEVIS, que visa a mensuração do progresso em atividade de melhoria contínua. O análogo utilizava um scorecard corporativo, empregando medidas financeiras relativas a prazo de entrega ao cliente, a qualidade e ciclo de processo de produção e ao desenvolvimento de novos produtos. Diversas reuniões se realizaram com o objetivo de discutir o análogo e diversas ideias foram agregadas ao sistema original. Eu sou o Adler Rosalmeida Oliveira, eu vou falar sobre o Balance Scorecard. Em português, balanceamento de indicadores de desempenho. Essa metodologia foi desenvolvida nos anos 90, com o intuito de mensurar resultados na obtenção de ativos intangíveis nas instituições. A metodologia consiste basicamente em avaliar a empresa por 4 óticas importantes, sendo a primeira delas a ótica dos recursos, através do questionamento como e quando deve ser a alocação mais ideal para dos recursos para que essa empresa tenha uma imagem positiva tanto interna quanto externa. A segunda ótica, semelhante à ótica dos recursos, é a ótica dos processos. Como devem ser os processos internos dentro dessa empresa e a organização estrutural e a cultura organizacional para que essa empresa tenha uma imagem positiva tanto interna quanto externa. A terceira ótica, a ótica do desenvolvimento interno e aprendizagem, que consiste basicamente em tentar ver como essa empresa vai se desenvolver dentro dos valores para tentar alcançar as visões. E a última ótica é a ótica dos usuários, que são os usuários finais da empresa, tentar ver a empresa pela ótica dos usuários e pensar o que essa empresa deve oferecer e como deve oferecer seus serviços para que ela seja bem vista pelos usuários. Juntando essas 4 óticas, você consegue enumerar processos e objetivos dentro dessas 4 óticas. Então você faz um balanceamento desses objetivos e junto a esse balanceamento você alinha todos os objetivos em processos cíclicos para que possam ser alcançados todos esses objetivos em paralelo, balanceadamente, nunca focar em uma única ótica, sempre circulando entre as 4 óticas para que os resultados sejam balanceados e tenham um desempenho sempre positivo nas 4 pontas de ótica. Olá, sou Valdenir Alves Monteiro e dando continuidade à apresentação do nosso seminário, vou falar um pouco sobre a análise do BSC para implementação nas organizações públicas. A utilização do Balancete Scorecard BSC como referência de modelo de gestão estratégica a ser utilizado nas organizações públicas deve como requisito uma análise iniciada com a identificação do relacionamento existente entre as perspectivas. A perspectiva financeira é o objetivo principal, colocando-se no topo, seguida pela perspectiva de clientes, ficando a de aprendizado e crescimento na base e a de processos internos, mantendo assim o elo entre as demais. As limitações que foram encontradas após a comparação entre a aplicação do BSC no setor público e no setor privado ocorreram em 2 perspectivas, financeira e clientes. No setor privado, a perspectiva financeira é voltada para a obtenção de lucro e para a competitividade, diferentemente do setor público, que não visa o lucro, e os recursos são destinados para atendimento à sociedade e ao cidadão, ou seja, para a coletividade e sem qualquer tipo de competição. Outro fator interessante é que as organizações públicas atuam de forma participativa com os demais órgãos, por meio de comitês, câmaras, conselhos que promovem
reuniões com grupos de trabalho, definindo assim normas e padrões a ser utilizados, mas que não estão diretamente relacionados com processos internos. O principal objetivo de elaborar um modelo de gestão estratégica foi descrito como a proposta do Balanced Scorecard.gov, bsc.gov, que apresenta 6 perspectivas. Primeiro, aprendizado e crescimento, relações governamentais, processos internos, administração pública federal, cidadão e sociedade e o orçamento, que fica assim na base do modelo para suportar as demais perspectivas. E para concluir, podemos dizer que as organizações públicas, guiadas por uma diversidade de normas legais e pressionadas pela escassez orçamentária, estão atualmente colocadas perante a necessidade urgente de adaptar novos instrumentos de gestão pública que possibilitem a melhoria de vida do cidadão, sociedade, da economia do país e apresentem resultados de grande visibilidade e dimensão, que possam fazer do serviço público um serviço de qualidade, eficiente, transparente e compatível com os impostos cobrados. O presente artigo teve o intuito de apresentar informações que podem ser obtidas pelo modelo proposto pelo bsc.gov, que é possível realizar a gestão estratégica nas organizações públicas, utilizando-se de um modelo concebido da iniciativa privada, como forma de auxiliar o gerenciamento das ações. E aqui a gente conclui o nosso seminário do nosso grupo e o nosso muito obrigado.